Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal do professor Maicon Sisoto. Eu vou resolver com você uma questão do vestibular da UF, da UFRGS, da URGS. Tudo bem? Quem é do Rio Grande do Sul, então um grande abraço para vocês. E eu vou mostrar para vocês que nem sempre as questões de vestibular são questões muito complicadas, tá bom, gente? Então, qual que é a ideia do pessoal quando ele cobra uma questão nesse formato que a gente vai ver agora aqui, tá? Lembrando que o assunto que a gente vai ver aqui é um assunto a respeito do círculo trigonométrico, tudo bem? E esse aqui é uma questão um pouco contextualizada. O que seria isso? Quando a gente fala de círculo trigonométrico, eu estou falando a respeito daquele círculo em que a gente tem a relação seno e cosseno. Vou fazer aqui os eixos aqui, ó, para cima, positivo, né? Quem é para cima é o eixo do seno, sem sono, sempre em pé. É legal falar assim, que você lembra que o seno é o eixo que está para cima. E o eixo horizontal é o eixo do cosseno, né? Então a gente vai falar algo ou vamos tratar aí a respeito de algumas coisas que tem a ver aí então com o ângulo de 0 até 360 e podendo ser mais ainda, né? Como assim podendo ser mais? Quando a gente fala a respeito dos ângulos, eles começam sempre aqui em um valorzinho, tá? Para o cosseno, esse valorzinho é o valor 1, e para o seno, quando você aponta para o seno, que é esse eixo que está em pé aqui, você aponta para ele é o valor 0. Tudo bem? E aí, então, ele começa a girar. Começa a aumentar os ângulos, ele começa a girar. E esses ângulos, eles podem aumentar de duas formas. Eles podem aumentar como sendo em graus, 30 graus, por exemplo, ou eles podem aumentar como sendo radianos, π dividido por 12, por exemplo, que está ali na nossa pergunta, né? Então, quantos graus está aí, né, que foi girado dentro desse círculo trigonométrico? Mas como é uma questão contextualizada, eu vou ter que envolver, então, os ponteiros do relógio. Tudo bem? E você está manjando de círculo trigonométrico? Deixa aí nos comentários. Na próxima aula tem mais círculo trigonométrico e mais questão de vestibular. Me acompanha aí para a gente resolver. Se liga nessa daqui, então, lá do Rio Grande do Sul, galera do Pampa. Ó, se o ponteiro menor do relógio percorre um arco de π dividido por 12 radianos, o ponteiro maior percorre um arco de quanto? Opa, olha que questãozinha aí que é feita para você se enrolar, né? Bom, vamos lá então. Primeiro a gente tem que saber o que significa, né? Parece uma carinha triste. O que significa esse π sobre 12? Π sobre 12, então, é uma medida de arco, né? Então, dentro do círculo trigonométrico ali, ele foi uma movimentaçãozinha ali de um arco. Então, ele veio até aqui e ele tem um tamanho de π sobre 12. A gente pode até fazer a relação dele relacionando o π com o ângulo x. Aí você relaciona o 2π com o ângulo de 360, certo? Por quê? Porque o 2π, ele é o 360 graus. Quando a gente fala ali da volta completa, ela pode ser em graus, 360, ou ela pode ser em radianos, 2π. A gente vai ver isso também na próxima aula. Acompanhe a gente aí tanto nessa quanto na próxima. Ô, professor, então só desse jeito eu já consigo descobrir quantos graus são? Você pode descobrir aqui quantos graus são, né? Tipo, descobrir a quantidade em graus. Mas eu acho que não é nem necessário disso, porque a resposta já está em radianos. Vamos dar uma olhadinha então no que a gente pode fazer. Bom, primeiro eu tenho que saber aí quanto tempo rodou, né? Ó, se o ponteiro menor do relógio, o menor do relógio, né, é o ponteiro das horas, ele rodou essa quantia aqui. Então, quanto que ele rodou? Então, se a gente pensar no relógio inteiro, né, ele gira no sentido contrário, não gira no sentido do nosso círculo trigonométrico, né? Tanto que quando a gente fala do círculo, a gente fala no sentido anti-horário, então o relógio ele gira para o contrário. Mas quando a gente fala de abertura de ângulo aqui, meio que tanto faz, porque se eu olhar o relógio do lado de lá, né, se eu conseguisse pegar um relógio transparente e dar a volta nele, os ângulos que eu vou abrindo aqui, olha, serão os mesmos, tanto de frente quanto de costa. Tá? Então basta eu entender o quê? A relação angular. Então, como é que eu posso fazer isso? Você pode entender o seguinte, que o relógio ele tem aqui alguns números, e esses números, você sabe que depois que ele der uma volta completa, ele vai percorrer exatamente o que ele deve percorrer. Como assim? Então, se ele der uma volta completa, ele vai percorrer 360, e se eu pensar no ponteiro dos minutos, ele vai dar uma volta em 360, e eu vou distribuir esse 360 em 60. Por quê? Porque ele é o dos minutos. Mas como é da hora, inclusive é bem da hora acompanhar essa aula aqui, deixa aí seu curtir para me ajudar aqui, né? Todo professor precisa da ajuda de vocês, porque sem vocês a gente não é nada, tá? Então é o seguinte, ó, então eu vou andar
12. Como assim eu vou dar 12? Então, a cada certa hora, ele vai criar aqui uma divisória nova, que é o tal ângulo ali que a gente não sabe, né? Por quê? Porque o quanto que ele percorreu, ele percorre um arco de tanto, esse aqui. Eu quero saber o quanto que é o arco de uma hora. Por quê? Porque eu sabendo o quanto que é o arco de uma hora, eu consigo relacionar aqui. Ô, professor, mas você já sabe o quanto que é o 360. É, mas então, eu vou pegar o 360 na forma de radiano. Ah, então é por isso, isso. Então ele é 2π. E esse 2π eu vou dividir ele em quanto? Vou dividir ele na quantidade de horas. Ah, então significa então que cada hora vai ter π dividido por 6, tá? Vou facilitar a sua vida aí, para você quiser fazer a relação aí da regrinha de 3 e saber qual que é esse grau aqui, é 30 graus, tá bom? Você pode fazer a divisão aí que você vai sacar que é 30 graus. Tá, então eu tenho π sobre 6, que é o quê? Que é o arco de uma hora. Mas esse ponteiro, ele não percorreu uma hora, ele percorreu quantos? Ele percorreu aqui, ó. Ele percorreu π sobre 12. Ah, então é só você saber o quê? Por quanto que você divide ou por quanto que você multiplica, né? Esse valor para ele virar isso daqui. Isso pode ser assim mesmo, gente, uma outra regrinha de 3. Mas vamos pensar de um jeito diferente aqui, ó. Se π sobre 3 é uma hora, opa, π sobre 6, né, é uma hora, então significa que metade desse valor vai ser o quê? Metade da hora. Tá? Ah, mas usa a regra de 3. Enfim, gente, vocês resolvem como achar melhor, né? Não tem jeito certo, desde que acerte. E você está aqui para acertar a questão lá no vestibular. Ah, mas então a resposta é a letra D. Não, calma lá, calma lá. Ah, o ponteiro, ó, o ponteiro menor, o ponteiro da hora, percorreu π sobre 12. E a pergunta dele é, e o ponteiro maior? O ponteiro maior, gente, se a gente pensar no nosso relógio ali, né? O ponteiro menorzinho é o da hora, e o maior é do minuto. Pô, professor, então aí você pode fazer outra regra de 3, né? Posso fazer uma outra regra de 3 agora, né? Falar 2π está para 360, assim como que meio pi, né, que é meia hora, meio pi não, né, isso daqui. Só que não tem um caminho mais rápido, porque meia hora, o que é meia hora em minutos? Opa, meia hora em minutos é 30 minutos, certo? Que seria o quê? A volta exatamente na metade. Então, o arco que ele abriria aqui, ó, é um arco de quanto? É um arco de 180 graus. Então, você pode colocar os 180 graus aqui, e aqui ele vai colocar o x. Mas não precisa, por quê? Porque se 2π dá 360, metade desse valor vai ser quanto? Vai ser π. Ô, professor, então é sério mesmo? É só π mesmo? É π só, então não teve fração? Tá, e essa daqui, gente, é uma questão muito contextual e é aquela que a gente fala, né? É uma linha da matemática de puro terror. Olha que sinistra essa questão aqui. Tá, então, o que tinha de conhecimento aqui? A gente tinha que entender os ângulos, a gente tinha que entender o círculo trigonométrico. Se você tivesse uma noção leve, né, de graus, facilita o caminho, que é o que a gente fez agora, facilita o caminho. Ô, professor, mas eu não sei radianos. Então, continue me acompanhando aqui, porque tem mais questões de radianos aqui no canal. Tá? E com essa questão aqui de radianos, a gente fez o quê? A gente meio que relacionou a nossa noção lógica a partir de regras de 3. Para você entender que o vestibular nem sempre é uma coisa tão complicada assim, né? E eu como todo professor, estou aqui para te ajudar. E por enquanto é isso, gente. Um grande abraço, tá? Fico para a próxima. Se vocês gostaram, como sempre, aí deixa eu curtir, deixa os comentários, tá bom? Se você vai fazer essa faculdade aí, não esquece aí de dizer que se eu posso te ajudar com alguma questão específica, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.